Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal. Já vai deixando aquele like se você é novo, ativa o sino, compartilhe sempre nossos vídeos com seus amigos. Mais um corte aqui do canal do programa Jogo Aberto da Band com Renata Fã, Ronaldo Giovanelli, trazendo novidades do Flamengo, que amanhã enfrentará aí o Estudiantes, quarta de finais da Copa Conmebol Libertadores da América. Muitos times argentinos na vida dos brasileiros, não é? O Flamengo se prepara para enfrentar o Estudiantes da Argentina e se prepara muito bem. Mengão tá com... A preparação do Flamengo no Ninho do Urubu segue em ritmo acelerado para uma semana decisiva. O rubro-negro entra em campo nesta quinta-feira no Maracanã contra o Estudiantes, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Eu joguei lá no Estudiantes, sei o que a Libertadores para Estudiantes. Sabemos que não tem jogo fácil na Libertadores, não tem, seja na Argentina, seja na Venezuela, no Equador, no país que seja, sabemos da dificuldade de cada jogo. O Flamengo chega para o confronto com a melhor defesa da Libertadores, com apenas 3 gols sofridos. No Campeonato Brasileiro, o cenário se repete. O time também é o menos vazado, com 10 gols contra. A gente da melhor defesa do Campeonato Brasileiro, a gente também tem a melhor defesa da Libertadores. Somos o time que menos gols sofreu na quantidade de jogos que a gente leva. E isso também é parte da equipe inteira, né? A gente tem uma ideia do jogo que a gente começa a nossa pressão lá na frente, é muito difícil chegar ao nosso gol. O elenco sabe da importância de construir um bom resultado dentro de casa. E depois de ter 6 desfalques contra o Juventude no último domingo pelo Brasileirão, o Flamengo tem reforços importantes para o jogo de amanhã. Bruno Henrique está de volta. O atacante foi poupado em Caxias do Sul para controle de carga após sentir dores na posterior da coxa esquerda. Léo Ortiz, que cumpriu suspensão na partida de domingo, também fica à disposição de Filipe Luís. O lateral direito Varela, que voltou da seleção uruguaia com um quadro de pubalgia, participa parcialmente dos treinos com o grupo e tem chances de ser relacionado. Já o lateral Alexandro segue em recuperação de uma lesão na panturrilha. Quem também trata um edema na coxa esquerda com a fisioterapia é o meio-campista Jorginho. Segundo o clube, o jogador tem evoluído bem, mas sua presença na partida ainda é incerta. Pulgar, por outro lado, deve demorar um pouco mais para retornar aos gramados. O volante sofreu uma lesão no 5º metatarso do pé direito durante a Copa do Mundo de Clubes e precisou passar por cirurgia. A expectativa é que seja entregue à preparação física em cerca de 2 semanas. E além da Libertadores e da Sul-Americana, temos partida atrasada do Campeonato Brasileiro. O jogo é da 12ª rodada, Botafogo e Mirassol se enfrentam. Porque amanhã é exclusivo, hein? É só aqui na ESPN, são 2 opções, ou você vai ao Maracanã ou você assiste na ESPN, não tem jeito, tá? Então Pedro Henrique Torre e o Rafael Marques estão conosco, porque claro, tem muito do campo, Pedro, mas tem muito de bastidor também e com notícia que pode animar bastante os rubro-negros, hein, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, um abraço para todos aí no estúdio. Um abraço especial sempre para o companheiro Rafael Marques, aqui do lado. E, pois é, estamos aqui no Maracanã já prontos para a partida de amanhã. A gente vai em casa e dorme, mas já estamos prontos para a partida de amanhã. E, de fato, tem a questão do time, confronto com estudiantes e tudo mais, mas vamos às notícias, aos fatos, né? Como diria o nosso amigo Rafael Marques. Bom, é uma notícia que a gente tem no site espn.com.br do trio André Hernan, Bruno Andrade e Felipe Silva, que o Flamengo teve uma reunião positiva com o staff, gosto muito dessa palavra, do staff de Filipe Luís, o José Boto, durante a paralisação aí para a data FIFA, teve até em Portugal, visitou familiares e teve uma conversa com o influente agente Jorge Mendes, da Just Foot, já tentando encaminhar essa renovação do Filipe Luís. Ele tem contrato até o fim deste ano, o Flamengo deseja renovar por mais 1 ou 2 anos. Houve a tentativa do Fenerbahçe, outras sondagens chegam para o Filipe Luís, mas ele diz que tem um plano de carreira muitíssimo bem definido, vai segui-lo à risca. Então o Flamengo fazendo esforço, Rafa, segundo informação
do trio aí, de fato o Flamengo fazendo um esforço danado para contar com o Felipe Luiz para as próximas temporadas aí, porque talvez seja o grande pilar desse momento do Flamengo em 2025. Tudo bem? Um abraço. Um abraço ao Pedro Torre, aos amigos do estúdio, Bruno, Jailson, Dom, que foi Esporte conectado com a gente. Sim, é o pilar porque é o cabeça, é o idealizador, é quem monta o time, é quem participa diretamente das conversas para a formatação do elenco, é quem traz um componente autoral para esse Flamengo que joga em 2025 e tem condições de ganhar os dois campeonatos, o Brasileiro e a Libertadores. Eu acho importante esse movimento acontecer e com uma certa antecipação, não só para tentar resguardar o clube do assédio que o Felipe Luiz certamente vai ter de clubes europeus. É importante deixar claro que o Felipe Luiz tem uma imagem muito positiva construída na Europa, especialmente nos seus anos de serviço ao Atlético de Madrid. A percepção de quem milita no futebol por lá é de que ele é um cara acima da média culturalmente, um entendedor do jogo. Então é um caso raro de um técnico brasileiro jovem na função, mas que já tem um olhar, uma cama, uma coisa pavimentada para o dia que for trabalhar no velho continente. Então o Flamengo acerta nesta iniciativa de antecipar as conversas com o Jorge Mendes para tentar criar alguma coisa mais confortável para ele, Flamengo. Uma multa mais alta, uma segurança maior para todo mundo. Eu só tenho um porém que é extensivo a todos os momentos e a todos os clubes quando o debate versa sobre a manutenção de um técnico com contrato para um compromisso além do vencimento do contrato atual. O Flamengo vai ter esta mesma característica, esta mesma iniciativa, se não ganhar os dois campeonatos? Ou esta decisão sobre a manutenção do Felipe Luiz vai ser tomada independentemente do resultado final da temporada? Se for assim, será inédito e eu vou aplaudir, porque terá sido feito um diagnóstico interno de que merece o Felipe Luiz ter a continuidade, independentemente do resultado final da temporada. Pois é, Rafa, e o Flamengo, de acordo com a notícia no espn.com.br, vai ter nova rodada de conversas com o Felipe Luiz depois do jogo com o Corinthians no Campeonato Brasileiro, jogo esse fora de casa. Então o Flamengo em busca dessa renovação do Felipe Luiz, que na verdade é um treinador brasileiro, mas formado totalmente na Europa, né? Isso conta bastante, não só a sua carreira como jogador também, que repercute bastante. E alguém que está sempre citando dois técnicos com identidade, né? O Jorge Jesus, que é um técnico português, é um técnico global, porque trabalhou em vários mercados, muito sucesso no Flamengo, e o Diego Pablo Simeone, que é uma autoridade em termos de Atlético de Madrid, argentino há muito tempo morando na Espanha. É isso. Então, Bruno, devolvendo para você, Felipe Luiz, que teve que passar pelo crivo de Boto e companhia, assim que a gestão mudou, tinha aquela dúvida se ele ia permanecer ou não. O mundo dá aquelas voltas, né, Bruno Vicari? Agora o Flamengo correndo para renovar contrato com Felipe Luiz. Tem que renovar mesmo, segura o Felipe Luiz. A gente fala sobre isso já mais pra frente, também sobre o jogo. Obrigado, viu, Pedro e Rafa. Mais detalhes, então, dessa apuração no espn.com.br. E o Brasil 3, mas o nível do futebol argentino é muito ruim, foi um jogo bem fraco. O Vélez perdeu ainda no primeiro tempo um jogador, o Magadian, que foi expulso, uma expulsão bem discutível. A arbitragem brasileira do Wilton Pereira Sampaio não foi bem, o Wilton não fez uma boa arbitragem, mas foi um jogo muito ruim, realmente, entre Vélez e Racing. Agora a decisão semana que vem será em Avejaneda, no El Cilindro, e o Racing tem tudo para passar para a semifinal. Ele jogará pelo empate, jogará em casa, estádio lotado, e tem um time melhor. Mas onde eu quero chegar com isso aí? Esse é o caminho do Flamengo, né? Esse é o caminho do Flamengo. Quinta-feira, Maracanã, o Flamengo pegará o Estudiantes de La Plata, que eu tenho visto os últimos jogos também, e, sinceramente, o Estudiantes ele é pior do que o Vélez e pior do que o Racing. O Racing hoje talvez seja a melhor equipe da Argentina. E, gente, se der a lógica, a gente sabe que no futebol a lógica, ela, às vezes, ela não aparece. Mas o Flamengo tem tudo para jogar bola. Não é só jogo de bola, porque se fosse só bola, o Flamengo
já tinha passado, mas não é isso. É jogo mental, é jogo de provocação, é jogo amarrado, é jogo de pancada, é jogo violento. Então o Flamengo, que tem um time suficientemente experiente, vai saber lidar com isso. Vocês já viram a declaração aí do técnico Eduardo Domingues, dizendo que, olha, vamos tentar tirar o Flamengo da sua zona de conforto e vai ser muito difícil o Flamengo vencer o Estudiantes. Já começou o jogo mental, né? Ele entrar na mente do time do Flamengo. Só que o time do Flamengo é um time muito experiente, muito rodado. Você tem o Felipe Luiz, que ganhou 2 Libertadores, que já jogou Libertadores à beça, que é o treinador. Você tem o Rossi, que sabe bem o que é Libertadores da América, argentino, já jogou pelo Boca e tal. Ou seja, ele tem esse espírito de Libertadores. Varela é uruguaio, idem, a mesma coisa. Se não for o Varela, é o Emerson Royal, um jogador experiente. Aí tem Léo Ortiz, tem Léo Pereira, tem Alexandro, né? Léo Pereira muito acostumado a jogar Libertadores, foi campeão da Libertadores em 2022, aí você vem no meio ali, você tem Jorginho, você tem Saúl, eles estão disputando a sua primeira Libertadores da América, mas você tem De La Cruz, que tem grande chance de jogar contra o Estudiantes. De La Cruz é um expert em Libertadores da América. Ele já foi campeão, ele já foi vice, né? Ele é uruguaio, ele tem aquela essência da Libertadores da América, e o Flamengo tem Arrascaeta na sua melhor fase. É o melhor Arrascaeta que a gente viu até hoje. Sabe tudo de Libertadores da América. É uruguaio, é 2 vezes campeão de Libertadores, já perdeu o final, tá com casca, né? Tem Plata, equatoriano, jogador também que sabe o que é Libertadores da América. Pedro, campeão de Libertadores da América. Samuel Lino está jogando a sua primeira Libertadores. Mas assim, vocês viram, o Flamengo ele tem muita qualidade, mas ele também tem uma galera que sabe muito bem o que é Libertadores da América. Então, francamente, claro que é futebol, tudo pode acontecer, principalmente em Libertadores, ela é traiçoeira, mas pelo que eu vi do jogo entre Vélez e Racing 1-0, e pelo que eu acompanhei nas últimas partidas do Estudiantes de La Plata, o Flamengo fazendo o que ele sabe, jogando como vem jogando, o Flamengo tem tudo para vencer o Estudiantes no Maracanã e deixar a sua classificação bem encaminhada, porque a diferença de nível das equipes é gritante. Na bola, futebol, mas a gente sabe que Libertadores vai além de futebol. Tem outros elementos aí envolvidos. É raça, é disposição, é catimba, é provocação, é pancada, aquilo tudo que a gente sabe, né, que a gente acompanha há tanto tempo. Mas realmente, acompanhando o jogo Vélez e Racing, eu fiquei com esta convicção. O Flamengo tem tudo para ser finalista da Libertadores da América. A partir desta quinta-feira, no Maracanã, que já não tem mais ingressos, tudo vendido, teremos mais de 60 mil pessoas. Flamengo e Estudiantes vão jogar e nós vamos ver se o Flamengo vai fazer o que está no script e vai passar pelo Estudiantes e vai encarar provavelmente o Racing na semifinal. O Flamengo tem tudo para chegar lá, tudo. Pare, esse é um teste para ver quão rápido... Córdoba aí, hein? Central Córdoba lá na fase de grupos, foi derrotado, não venceu, era outro momento, né? Era outro momento. O time do Flamengo era outro, não tinha Saúl, não tinha Jorginho, não tinha Samulino, não tinha encaixado como agora, e nesta etapa é mata-mata. Então o nível de concentração aumenta. Então, para você, que está lembrando do exemplo do Central Córdoba, é uma situação completamente diferente. E tem outros que vão lembrar,
Ah, mas foi eliminado pelo Olímpia nas oitavas de final em 2023. Ah, foi eliminado pelo Pearol em 2024. Eram equipes bem inferiores ao Flamengo. E agora? Agora é um momento completamente diferente. Primeiro que o comando do Flamengo no futebol é outro. O José Botto não tem nada a ver com o Marcos Braz. A forma como ele conduz o dia a dia e comanda o CT. Ele tem uma mentalidade europeia. O grupo do Flamengo tem um treinador, que é o Felipe Luiz, que é brasileiro, mas tem toda uma formação europeia e é muito profissional. E o Flamengo tem um grupo de jogadores, como, por exemplo, o Saul. Vocês viram o que o Saul fez? Cara, foi uma demonstração de profissionalismo absurdo do Saul. Ele podia muito bem ter ficado em casa com a esposa, nasceu o filhinho, o clube compreenderia, ele poderia ser dispensado, uma situação normal. Ele nada disso. Vou acompanhar o nascimento do meu filho e no outro dia eu vou para lá, eu vou jogar. Olha o recado para o grupo disso, cara. O Samuel Lino, no MengoCast comigo, falou exatamente isso. O profissionalismo do grupo, o exemplo que os caras dão. Danilo, Jorginho, Alexandro, Saul, esses caras são exemplo. É isso aí, nação. Esse foi mais um corte aí do nosso canal. A gente reagiu. O primeiro corte, o primeiro trecho do programa Jogo Aberto da Band, Renata Fã, Ronaldo Giovanelli, se analisando tudo do jogão de amanhã. Ingressos esgotados, praticamente 70 mil presentes, a expectativa é de quase 70 mil presentes, 67, 68 aí, deve estar presente no Maracanã para acompanhar o jogão entre Flamengo e Estudiantes de La Plata, a quarta de finais, o primeiro jogo, o jogo de ida da Copa Conmebol Libertadores.